Lá em Pinda eu comecei a pregar uma série de sermões sobre como educar filhos para Deus. E eu acho que essa aqui é a pregação número 4, se eu não me engano. Eu vou desafiar você, se possível, assista principalmente a 2 e a 3, que eu falo sobre educação positiva. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse termo, né, que está sendo muito usado hoje, que é uma forma de educar os filhos sem falar muitos nãos, sem repreender e sem haver nenhuma possibilidade de repreensão física. Né? Tudo com base no diálogo, na conversa, onde os filhos ali eles têm basicamente o mesmo poder de voto ou de voz que os pais têm dentro de casa. E é óbvio, né? Diante de Deus nós temos o mesmo valor, sem sombra de dúvida. Só que na Escritura não é assim que as coisas funcionam. A autoridade, o pai e a mãe estão ali como instrumentos de Deus, como pessoas que Deus levantou dentro do lar, para que eles possam fazer com que a disciplina e a hierarquia, de forma militar mesmo, funcione. Porque casa não é bagunça. Não é bagunça. Então, eu desafio você, por favor, né, se puder assistir essas 2 pregações aí, tenho certeza que vai ser muito interessante. Mas vamos lá, dá para colocar? Já colocou. O tema da minha mensagem hoje é criando filhos para a glória de Deus. Acompanhe comigo. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 também. Diz assim a palavra do Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Até aí tá bom, olha para cá. Veja o que a Escritura vai dizer em relação à educação. Educação que é algo totalmente diferente de frequentar a escola. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Frequentar a escola, a princípio, seria para se aprender conhecimento cognitivo, intelectual, português, matemática e outras coisas. Mas sabemos que nem isso na escola acontece mais. O nível de ensinamento é ridículo e as crianças acabam saindo de lá, além de semi-analfabetas, pervertidas. É isso que tem acontecido. E educação é o que Deuteronômio vai ensinar. Educação é um estilo de vida. Educação não é algo que se faz durante um período, 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Não é algo que se faz durante uma extensão de anos, dos 8 aos 15. Educação é um estilo de vida. Enquanto você estiver vivo, você que é pai e mãe, você tem como função, como mandamento, educar os filhos. E educar os filhos, é claro, não é de forma correta, de forma bíblica. Eu sei que hoje nós vivemos em uma época onde os tempos têm sido a cada dia têm ficado mais nebulosos. Por que eu digo isso? Hoje em dia, as pessoas não querem saber de ter filhos. E eu digo pessoas crentes, estou falando para a gente. Não querem saber de ter filhos. Correm. Do contrário, né? Nós vemos, por exemplo, Raquel, nós vemos Ana na Escritura, que elas clamavam a Deus por filhos. Olha o que a Raquel diz. Senhor, dá-me filhos, senão morro. É isso que nós vemos. Onde o grande sinal de uma mulher abençoada, de uma família abençoada, eram filhos. Hoje em dia, cristãos fazem o seu controle de natalidade, decidem ali, quando decidem, no máximo ter o Enzo e 3 pets. É por aí. Nós temos fugido totalmente daquilo que a Escritura diz. E muitos, de fato, às vezes nem filho querem ter. Não, criar animalzinho tá bom. Só que, na verdade, muitas dessas mulheres que dizem que não querem ter filho e preferem ter um bicho, é apenas uma tentativa de saciar o instinto materno, porque sim, toda mãe tem isso, toda mulher tem. Instinto materno. Só que ela não quer abandonar esse instinto que Deus colocou nela, mas ela não quer largar também o empoderamento. Porque, hoje em dia as mulheres mandam quase tudo. E então o que ela faz? Ela tem um bicho. Passando assim a imagem de cuidadora, sendo que é totalmente fora do que a Escritura ordena. Totalmente fora. Nós temos responsabilidades diante de Deus. E é claro, eu digo isso às mulheres casadas e saudáveis, que podem ter filho e mesmo assim decidem não ter. Daí você junta-se a isso. Uma geração de homens frouxos, bananas, onde os seriados que mais fazem sucesso é Eu, a Patroa e as Crianças. Esses dias eu estava aqui em Moreira. O rapaz perguntou para mim, a gente estava no comércio, né, um monte de gente, e depois que eu respondi, falei, puxa, não devia ter falado, agora já foi. E como tá a patroa? Eu falei, não, na casa é patroa não, na casa é eu que mando. E tinha um monte de gente perto.
Nossa, agora já foi, né? Só que vira quase que um estilo. Já percebeu um desenho que faz bastante sucesso, que é o Simpsons? Via de regra é assim. Quem que é o esteio da casa, a mente pensante? É Marjorie, a mulher. O Homer, gordo, barrigudo, só sabe beber cerveja, rotar e soltar pum. O resultado de uma família onde isso é trocado é Lisa, feminista, e Bart, um adolescente desmiolado. É assim que acontece nas famílias. Quando nós invertemos o princípio daquilo que a Escritura diz. Não por fato de, olha, o homem ser melhor, não tem nada a ver. É simplesmente por conta do princípio. Então, o resultado não poderia ser outro, a não ser uma geração de jovens desorientados. Que não sabem o que querem, não sabem nem quem são. Nada. Estão perdidos. A geração mais mimizenta que o mundo já viu é a geração que nós vivemos. Veja os jovens, hoje em dia, eu não sou tão velho assim, 38 anos. Eu estou naquela meiuca, né? Eu não sou tão novo para andar com os jovens, não sou tão velho para andar com os velhos. Estou no meio. Mas veja, pelo menos na minha época de escola era assim. Fulano tirava sarro, você, seu orelhudo, cabeçudo, cearense. Né? Hoje não tem nome, é bullying. Como que a gente resolvia? Pancadaria no final da aula. Hoje em dia, não, hoje em dia, palavras machucam. Ai, fulano falou para mim, vai e chora no chuveiro. Eu estava vendo hoje uma matéria lá, o marido da Sandy, muito ofendido com as coisas que falaram para ele nas redes sociais, depois que ele separou. Ai, que bando de homem frouxo. Talvez seja por isso que largou dele, né? Mole, molengas, terrível. E veja a geração de jovens que nós estamos escolhendo, pelo amor de Deus. Você não pode falar nada, que tudo dói. A educação, os princípios em relação à educação de filhos, se perderam em nossa cultura, infelizmente. A nossa cultura moderna, ela parece um navio. Só que sem leme, sem rumo. Ninguém sabe para onde vai e já bate, já afunda. O patriarcado foi totalmente jogado de lado. Inclusive, se usar esse termo, isso é acusado de machista. Machista. Onde já se viu isso? Patriarcado, parece doido. Aí você junta isso. Mulheres machos. Sim, tem muita mulher que quer ser macho. Que desrespeitam o marido. Fala com ele de qualquer forma, na frente dos outros. Diminui a ele. Então, essas mulheres que assim agem, encabeçando e tratando o marido de qualquer jeito, querem que seus filhos sejam obedientes. Não vão ser. Querem que seus filhos sejam submissos. Não vão ser. Porque, segundo a Escritura, o primeiro referencial de submissão dos filhos é a mãe. Agora, se a mãe trata o pai de qualquer jeito, como que você quer? Que seus filhos sejam submissos, respeitem você, professores, policiais e qualquer autoridade, patrão no serviço. Não vai. É um absurdo. A nossa cultura jogou de fato no lixo o que nós aprendemos dos nossos avós. Não conservou aquilo que era bom. Eu não estou dizendo nem que eles eram crentes. Olha, o meu avô, ele foi casado a vida inteira com a minha avó, de fato. Minha avó enterrou ele. Tiveram 17 filhos. E um respeito absurdo. E não eram cristãos. O simples fato da moral católica que predominava em nosso país, algumas décadas, já fazia o respeito estar nas alturas. Isso foi se perdendo. Quantas vezes eu lembro, meu avô, ele é bigodudo, barbudo, cabelo grande. Não tinha possibilidade dele estar conversando com um dos filhos e um dos netos passarem no meio. Não existia essa possibilidade. Hoje em dia, ai meu Deus, eu conto vocês contam. É uma bagunça. Filhos não conseguem chamar nem pai e mãe de senhor e senhora. É você. Véia. Uma vez uma irmã atendeu o telefone na minha frente. Fala, véia. Eu pensei, não, ninguém. Com a minha mãe. Gente, se fosse homem, eu tinha dado uma, eu acho. Como assim? Véia. Que falta de respeito. Que absurdo. Mas é assim que a nossa geração tem seguido. Ah, pastor, mas nós vivemos outra época. Olhe para a época passada. Olhe como eram os nossos pais. Mesmo não sendo crentes. E olhe como nós estamos hoje. Onde havia mais respeito. Hoje em dia, casais cristãos entram em pânico quando o filho começa a chegar na adolescência, né? Ai, meu Deus, 12 anos. Ai, 13. Ai, agora. Desesperados, porque, segundo a experiência que eles tiveram de amigos, o fracasso é certo. Vai chegar aquela bendita idade onde não há controle mais.
onde você não pode fazer mais nada. O filho vai ver a vida dele, vai fazer o que ele quer. Mas eu vou falar para você, meus queridos, nós não precisamos seguir esse caminho. Nós temos a Escritura como a nossa regra de fé, como aquilo que é essencial para sustentarmos nossas vidas, nossos casamentos, a criação dos nossos filhos, nosso comportamento e todas as outras coisas. Não é porque todo mundo ao nosso redor deu errado que nós também vamos dar errado. Se nós tivermos fé em Deus e seguirmos de fato os princípios da Escritura, ainda que não seja fácil. Não estou dizendo aqui que educar filhos é algo indolor. Não. Custa e custa muito. É trabalhoso. Mas se nós não plantarmos de forma trabalhosa a semente de hoje, a gente vai colher muita espinha amanhã. Então, é muito mais plausível, racional, nos dedicarmos, nos gastarmos hoje, para que amanhã possamos colher bons frutos. E eu quero passar apenas 2 princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: a Escritura precisa ser o fundamento da criação dos nossos filhos. Você sabia que os islâmicos colocam os seus filhos em treinamento a partir dos 8 anos e com 12 eles já estão preparados para servir o exército? 12. Hoje, na nossa cultura, com 12 anos, o que um jovem sabe fazer? Jogar celular. Só isso. Joguinho ali, um moleque é um bicho. Mas nem licença sabe pedir. Um absurdo. Filhos de cristãos são perdidos, totalmente perdidos. O máximo que sabem é historinhas bíblicas que talvez aprenderam ali na salinha das crianças. Sabe que entraram, um casal de cada animal. Isso é engraçado. Musiquinha. Mas não sabem nada, de nada, de nada. Há inúmeras formas de se definir o que é educação, mas talvez uma das melhores seja a seguinte: educação é a busca pela verdade, que visa o crescimento em virtude. Nós, como cristãos, temos como dogma, como regra de fé, a Escritura. É conhecendo a verdade. E educação de verdade é a busca por essa verdade em todo e qualquer campo. Em todo e qualquer lugar. E esta busca pela verdade, ela vai automaticamente redundar em crescimento em virtude. Ou seja, fazer com que os nossos filhos, de fato, não sejam pessoas virtuosas. Talentosas, talvez, para algumas coisas, sim. Mas, acima de tudo, que eles tenham virtudes. O pilar da criação de filhos de crentes deve ser a palavra do Senhor. Se você não tem a Bíblia como o seu norte, como a sua bússola, como aquilo que vai direcionar você, talvez nas decisões mais difíceis, a possibilidade de você se perder é grande. Portanto, o objetivo nosso não deve ser apenas criar filhos para que eles sejam, tenham um comportamento bom. Não, não é isso. Ainda que, se nós ensinamos a palavra a ser virtuosos, pode ter certeza, o comportamento ele vem a galope. Ele vem como consequência. Mas nós não queremos educar os nossos filhos para que fulano nos chame para uma festa de aniversário e diga assim, olha, eu vou chamar lá o fulano, porque nossos filhos deles são tão comportadinhos. Não é esse o nosso objetivo. Isso aí, talvez, ter crianças apenas comportadas, isso aí serve para adestrador de animal. Isso aí dá. Nosso objetivo é ensinar virtudes. Educar é ensinar os filhos a enxergarem a Deus, e enxergando a Deus, enxergarem o seu próprio coração. Isso é fundamental. Fundamental. Os nossos filhos precisam, diante dos erros, aprender o que erraram e por que erraram. Isso é fundamental. A mudança de comportamento, como eu falei, ela vem. Mas o objetivo nosso não é mudar apenas o comportamento. É fazer com que a criança enxergue o seu coração. Por que eu digo isso? Mateus, capítulo 7, versículo 21. Põe ali, Felipe, por favor. Mateus 7, 21 e 22, ele vai dizer assim: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. O que a Escritura diz é que aquilo que fazemos de forma externa é apenas uma expressão do nosso coração. Apenas isso. Eu perdi a cabeça. Não, você, na verdade, só extravasou o que realmente você é. Por isso, a importância dos filhos aprenderem quem eles são.
que o problema maior não está nos seus atos externos, mas está no seu coração. É fundamental que você ensine os seus filhos, por exemplo, a aprender a pedir desculpa. Fundamental. E é difícil. Criança para pedir desculpa, oh Deus, chora às vezes. Eu digo criança, 4 ou 5 anos. Vai lá, pede desculpa. E é assim, não é? É desse jeito. Mas melhor do que aprender a pedir desculpa é aprender a entender que de fato errou. Porque os filhos, eles vão ficando espertos. Vão ficando espertos. E por vezes eles aprendem a pedir desculpa apenas para que você pare de xingar, você que é pai. Porque é claro, né? A gente vai dando aquele sermão. E se o filho começa a dar uma retrucada, explica isso, aquilo, a gente não para, né? Ele continua, vai. Então, por vezes, eles aprendem a pedir desculpa simplesmente para que a gente pare de xingar. Não quer dizer que eles se arrependeram. Então é fundamental que eles aprendam o que é arrependimento. É por isso que Jesus denunciou os fariseus, olha, vocês, o exterior está limpo, mas por dentro vocês são podres. Portanto, se o filho errou, é claro, o comportamento ele deve ser ensinado também. Mas o principal é, façam enxergar o porquê do erro. Qual a motivação do coração que o levou a fazer aquilo ali? Se você tem mais de um filho, não precisa ser muito não, 2 já é o suficiente. Você sabe. Põe um brinquedo lá. Vai colocar um brinquedo. Vai abrir, porque um pegou, o outro vai querer aquele um. Vai querer, é assim que funciona. O que muitos pais fazem diante de uma situação dessa? Para resolver a celeuma, a briga. Quem pegou primeiro? Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso é apenas justiça. Quem pegou primeiro é questão de justiça. Você precisa chegar naquele que pegou o brinquedo em segundo lugar e dizer, por quê você quis pegar o brinquedo que o seu irmão tinha pegado? Por que você quis justamente aquele? Para que então você possa começar a sondar o coração dele e enxergar o real problema. Sabia que, né, na antiguidade, por exemplo, na época das grandes navegações, por exemplo, quando os portugueses, né, descobriram o caminho das Índias, descobriram que os barcos não tinham motor. Eram barcos à vela. E o barco à vela, o mais importante não é nem a questão do vento que vem sobre ele, mas sim como você regula as velas. É importantíssimo. Por que eu digo isso? Os nossos filhos, via de regra, terão diversas influências durante toda a sua vida. Na verdade, tempestades de influência de todos os lados. Hoje em dia, com a internet ainda, chove esse tipo de influência. Sejam influências físicas, sejam influências virtuais. Por isso a importância, você precisa saber quais amigos seu filho conversa. Precisa. Senha no celular é inadmissível. Não pode. Como assim? 15 anos, celular com senha. Você é louco? Não pode. Veja com quem ele conversa. Veja o que ele comenta nas redes sociais. Veja quem ele segue. Os meus 2 mais velhos, às vezes, eles estão mexendo no celular. E eu digo sempre assim, porta aberta e tem um período que eles podem ver. E do nada eu entro metendo o pé na porta. Perdeu! Mão pra cima! Eu não deixo tocar mais nada. Eu jogo o celular. Ô pai, pode pegar aqui. Eu pego e levo lá pra cá. Vasculha tudo lá. A gente tem que saber. Até mesmo sabe por quê? Pastor, o senhor não acredita? O senhor não confia nos seus filhos? Não, claro que não. Eles são seres humanos. São seres humanos. Mas não apenas por conta disso. A minha esposa tem uma parente que um marmanjo mandando mensagem para a menina de 13 anos. Seduzindo a menininha. Aí você está lá, não se importa. Com quem que sua filha conversa? Não, isso é um absurdo. Então, é importante você fazer isso. Olhe, o mundo vai ventar forte, mas ainda assim, se nós fazemos o bom trabalho de ajustar bem as velas em casa, o árduo trabalho, o duro trabalho, de educar de forma bíblica, gastando tempo, se gastando, é bem provável que lá na frente, ainda que eles sofram influências de todos os lados, eles ainda permaneçam na fé. Sabe por quê? Nós vemos o exemplo de José do Egito. José, os irmãos dele eram gente boa, né? Queriam matá-lo. Não sei se tem irmão que é assim, acho que não, né? Queriam matá-lo. Mas tinha um que era mais bonzinho, né? Falei, não, vamos matar o Zé, não. Vamos vender. O mais bonzinho era esse aí. Vende, dá dinheiro. Joga um coitado no poço. O rapaz é vendido. José, então, ele vai como escravo. E ele começa a servir na casa de um homem importante, do rei.
E então, depois de servir muito tempo, a mulher do governante quer sair com ele. O que ele faz? Longe da família, longe de conhecidos, longe da sua cultura, longe de todo mundo, poderia usar todas as desculpas possíveis e dizer, eu estou na flor da idade, saem hormônios pelo meu nariz, e quem nunca errou que atira a primeira pedra. Ele poderia usar todos esses argumentos. A carne é fraca. O que ele faz? Se nega. Se nega. Por conta de sua fidelidade, e não quer sair com a mulher, jogar na cadeia. Na cadeia, ele continua sendo honesto. Honesto. Começa a liderar na cadeia. Começa a servir os presos junto com ele. Ajuda as pessoas que estavam ali. E depois de ajudar aquelas pessoas, elas são livres, esquecem dele e ele permanece ali. Convenhamos. Uma pessoa com um histórico desse tinha tudo para ser alguém extremamente amargo. Tinha tudo para dizer, eu tenho motivo para não me relacionar bem com os outros. Eu tenho motivo para ser rancoroso. Eu tenho motivo. Então, ele é levantado como o segundo homem mais importante da nação a qual ele estava. Ele vê seus irmãos chegando e se ajoelhando diante dele. Aqueles mesmos irmãos que quiseram matá-lo, mas acabaram vendendo. Muitos hoje, sabe o que fariam? Cantariam Sabor de Mel, sem sombra de dúvida. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. José não fez isso. José não foi por esse caminho. José, por conta de ter as velas bem ajustadas lá atrás, daquela educação que ele recebeu dos pais lá atrás, ele, mesmo diante daquela circunstância onde seus irmãos foram malignos, com desejo de vê-lo morto, ele conseguiu enxergar Deus suprindo todas as coisas e usando o sofrimento dele para preservar a descendência. E o que ele diz para os irmãos? Deus me mandou diante de vós para que a nossa descendência fosse preservada. Mesmo diante de desgraça. Ou seja, aquilo que ele aprendeu lá atrás foi de suma importância. Então eu e você devemos, acima de tudo, ensinar esses valores da Escritura aos nossos filhos. É aqui que eles vão se transformar em homens e mulheres de verdade. A profissão que eles vão ter, não sei. Não interessa. Não importa mesmo. De médicos, advogados, a coletores de lixo, lixeiro. Mas que sejam honestos, verdadeiros, fiéis. Isso é o mais importante. Uma vez eu vi uma frase num site, acho que da Polícia Militar, dizendo assim, né? Eu sei quem que você vai ser daqui 10 anos, com base nas pessoas com que você anda e nos livros que você lê. E se de fato o livro que nos norteia não é a Escritura, dificilmente você vai ser alguém bom lá na frente. Se você não está rodeado de pessoas que amam o Deus dessa Escritura, deste livro, dificilmente você ou seu filho vai ser alguém bom lá na frente. Eu e você, nós devemos lutar contra toda e qualquer influência. Porque, ainda mais nesse mundo ao qual nós vemos, mundo podre, corrompido, podre. Mas ainda assim, há exemplos de Daniel, que sendo jovem, ele e seus amigos, levados como escravos. Num país distante, numa nação distante. Ainda assim, morando numa Babilônia, vivendo numa Babilônia, não se corromperam. Lembra lembra Daniel? 3 homens eram governadores e tinham ali basicamente 120 prefeitos, só para ficar mais fácil de entender. 123 políticos. 122 eram corruptos. Acho que a proporção no nosso país é a mesma, né? Cada 123 estava um. Podres, corruptos. Daniel foi o único que se manteve firme, fiel, mesmo em um mundo perdido. Que nós possamos criar os nossos filhos para que eles, de fato, ajam dessa maneira. Nós não podemos normalizar comportamentos mundanos. Não podemos. Achar que é normal falar certas gírias, linguajar, às vezes a forma como fala com outros. Não podemos. Não podemos normalizar a forma que falamos, que eles falam, ou a forma como se vestem. Mas está todo mundo usando. Daí você fala aquela bendita frase que você ouviu lá na infância. Você não é todo mundo, criatura. Eu já ouvi muito isso. Agora é minha vez de falar. Eles que me aguentem. É assim que funciona. Assim como Israel precisou rejeitar as coisas das culturas abomináveis que estavam ao redor, assim eu e você devemos fazer também. Porque pessoas influenciam em muito os nossos filhos. Então é de suma importância que você seja a maior influência. Eu não estou dizendo que precisa de muito tempo, não. Não, às vezes é questão de minutos. Eu lembro,
acho que era mais velho, não lembro qual que meus dois mais velhos. Eu lembro que uma vez ele foi brincar pequenininho, eles tinham 5 anos, alguma coisinha. Lembra a época daquela musiquinha lá do Creu? Lembra? A música lá, Creu, Creu. Velocidade 1, 2, 3, 4, 5. Vocês não querem falar que vocês lembram, né? Vocês são crentes. Mas eu lembro. Eu lembro que meu filho ficou brincando uns 30, 40 minutos com um amiguinho da rua. Ô pai, vem ver o que eu aprendi. Falei, o que você aprendeu? Creu. Ele fez a dancinha na velocidade 1, né? O tapa já foi na velocidade 5, né? Bau! Nunca mais. Basta isso. Pouco tempo. Então que nós sejamos a maior influência dos nossos filhos. E segundo e último, para encerrar, põe ele, por favor, Felipe. Você lembra do Creu, ainda está querendo falar, né? Então, definindo o que é educação e criação dos filhos. Veja, não é o meu tema hoje falar a respeito de repreensão física, né? E eu acho que eu vou pegar uma pregação para falar só sobre isso. Mas é importante eu já salientar o seguinte. Nós que somos pais, Deus chamou os nossos filhos à obediência, a Ele e a nós que somos pais. Mas Deus também nos chamou à obediência a Deus, que é o nosso Pai. Portanto, imagine que o seu filho lá, ele desobedeça, faça alguma coisa digna de punição. E Provérbios deixa bem claro, né? Olha, isso aqui precisa ser repreendido, castigado. Você deve mostrar o erro, explicar qual o motivo, né? Tentar achar a motivação do erro, puni-lo, se necessário for, como diz a Escritura, não apenas repreender de forma verbal, não, puni-lo de forma física mesmo. E por que é importante você fazer isso? Porque se a Escritura diz que determinado pecado deve ser punido de forma física e você não o faz, já tinha o seu filho, que quebrou uma regra, um mandamento. E se você não segue o princípio que Provérbios deixa claro, são dois que estão errados. O filho e o pai. Por isso que diante, às vezes, dessas coisas que acontecem, é preferível que só o filho erre. A gente acerta. E às vezes a mão nele também, né? Tem que acertar. Tem que tomar cuidado, falar isso aqui, eu estou respondendo. Os termos aqui, depois eu falo meu filho editar lá. Mas veja, a nossa cultura, ela infelizmente, ela reduziu a criação dos filhos a dar alimento, um teto, certo tempo de qualidade. Gente, se isto fosse educação, paga a pensão, é mais fácil. Pega lá só no final de semana, dá uma passeada no parquinho e problema resolvido. Mas como nós lemos aqui, o que é educação? E essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, delas falarás sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Em Gênesis capítulo 18, convoca os pais a direcionarem os filhos a guardar aquilo que é justo, aquilo que é correto, e a praticar essas coisas. Então, se nós não fazemos isso, nós também estamos errando. Portanto, educar vai muito além de ensinar português e matemática. Isso aí YouTube ensina. Português e matemática, YouTube ensina. Agora, nós estamos ali para ensinar verdade e ensinar virtude. Portanto, uma abordagem bíblica a respeito de criar os filhos, ela sempre vai envolver comunicação. Não estou dizendo que nunca ouviremos os nossos filhos. Sim, temos que ouvir. Comunicação é importantíssima. Mas há coisas que são inadmissíveis. Inadmissíveis. Se você tem mais de um filho e um irmão bate no outro irmão, isso é um absurdo. Se ele não consegue respeitar o próprio irmão, a própria irmã, vai respeitar quem? Ninguém. Eu acho que lá em casa aconteceu isso uma única vez. O irmão saiu com os meus filhos, com 2 deles, e depois ele voltou e falou assim, olha, fulano lá deu um chute no ciclano e o ciclano aqui está com a bola no fulano. Que coisa, hein? E eles já sabem. Eu e minha esposa ensinamos, não adianta. Se um irmão bater no outro, aquele que apanhou, apanha quieto e vem falar pra gente. O outro vai ser punido. Só que nesse aconteceu de um revidar, né? Falei, tá bom. Eu cheguei lá, fulano saiu com vocês e falou que aconteceu tal coisa. Foi isso? Foi. E na hora, fui lá no quarto. Nessa paz que eu estou falando para vocês, peguei o meu cinto mais grosso, sem mágoa nenhuma. Porque essa é uma tática, né? Você não repreender na hora da ira. Porque se você repreende na hora da ira, uma que você já é mais forte, já é maior,
e você usa o poder da ira ainda em cima da criança, daí quase vira espancamento, né? Não pode. Eu estava zen. E a gente até ora antes deles apanhar. É uma maravilha. Levei eles no quarto. Falei, olha, o que nós ensinamos aqui em casa sobre isso? Pai, não podia, né? Daí um falou assim, a culpa foi minha. O outro, não, foi minha. O outro disse, eu preciso apanhar primeiro. Não, eu que tenho que apanhar primeiro. Falei, nossa, que espírito altruísta que bateu agora no quarto. Falei, pode que eu chegar, vai apanhar os dois. Não vamos fugir disso, não vamos quebrantar o meu coração por conta. Ai, meu Deus, sai no... É ruim, hein? Mas é assim que funciona. E pro bem deles. Para que eles aprendam a respeitar o próximo. E quem é mais próximo que irmão? Quem é mais próximo que irmão? Que quem está ali junto? Portanto, verifique o coração dos seus filhos. Pergunte a eles, por exemplo, vamos colocar esse exemplo mesmo. Um irmão bateu no outro. Pergunte a ele, olha, o que você sentiu ao bater no seu irmão, na sua irmã? Isso te deu prazer? Ora, por que você fez isso? O que você poderia fazer para não deixar ele com raiva, ou ela com raiva? Vai fazendo essas perguntas. Por que você acha que a agressão ia melhorar em alguma coisa? Tá certo, estou falando que tirou a paciência. E se você tem filho pequeno, você sabe, né? Os menores, a gente tira a paciência dos maiores. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas pergunta, olha, mas por quê? Por que você acha que a agressão ia melhorar alguma coisa? Você não acha que você poderia ter resolvido isso de uma outra maneira? E faça-o pensar, porque diversas vezes na Escritura nós vemos Jesus levando as pessoas a raciocinarem, a pensarem. É importante fazermos isso com os nossos filhos também, ensinar a eles a serem honestos, independente do que aconteça. Pai, mas se eu falar a verdade, eu vou apanhar. Apanhe com a verdade. Porque não adianta, pai e mãe é ninja. Eu entendo isso só agora. Pai e mãe descobre as coisas. Não adianta você esconder. Descobre. Eu não sei, eu pensava, minha mãe não é possível. Como assim? Eu estava trabalhando, descobriu que eu fiz tal coisa. A rua que eu morava, quando eu ia à escola, era uma rua muito comprida, muito comprida. E tinha um depósito de bebidas na rua de trás, e por vezes passava aquele caminhãozão da escola e pegava a rua subindo. E eu, moleque, né, falando, não vou subir a escola a pé. Já dava aquela corridinha, grudava no traseiro do caminhão e ia embora, né? Quem nunca, né? Quem nunca? E às vezes eu chegava da escola, minha mãe perguntava, por que você foi para a escola hoje? Já dá aquela travada, né? Mamãe, tem 12 anos, acho que eu fui dirigindo, óbvio que eu fui andando. E bau, já tomava uma, já ficava esperto. Pai e mãe descobre. Então é preferível falar a verdade. Falar a verdade. Ensine a falar a verdade, nem que tenha prejuízo. Nós vemos Jesus Cristo ensinando as pessoas a, de fato, usarem a consciência. É isso que nós temos que fazer. Fazer as crianças pensarem por si mesmas. Isso é importantíssimo. Portanto, seja bíblico. Não negocie princípios. Princípios não devem ser negociados. Não. Se errou, o que a Escritura diz que deve fazer, isso nós vamos fazer. Devemos procurar o tempo todo ser aqueles que mais influenciam os nossos filhos. Felipe, põe para frente ali, por favor. É um gráficozinho bem bobinho, mas é muito interessante. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é o Ted Tripp que usa no seu livro Pastoreando o Coração da Criança. E basicamente o que ele diz aqui é o seguinte, né? A nossa autoridade, principalmente a autoridade física que nós temos para mandar, para exigir as coisas dos nossos filhos, não adianta. Os filhos nascem e a nossa autoridade já começa a cair. Porque é assim que acontece, não é? A gente vai ficando velho, fraco. E a criança só vai crescendo. Hoje o meu maior é maior que eu. Dá tênis para mim. Pai, não serve para mim, que é para o senhor. Eu falei, nossa, Deus, mudou tudo, né? Dando tênis para mim. Está maior do que eu. Então, desde que a criança nasce, o nosso poder de impor as coisas mediante a força vai diminuindo. Cabe a nós exercitarmos ser mais influentes. Sermos exemplos. É assim que deve funcionar. Portanto, cumprir a missão de educar é, de fato, se doar. Não tem outro caminho. Não tem atalho para se educar filho. É uma luta constante, sem férias, sem folga, e que dura uma vida toda. Pelo menos até eles saírem de casa, né? Daí facilita, mas não adianta. Se você fez bem, vai voltar pedindo conselho direto. O que eu faço agora? E agora? É assim que funciona. Mas nós devemos cumprir essa missão. Você precisa entender que ser pai ou mãe, talvez a melhor definição de ser pai ou mãe seja
perder. Sim, você vai perder muita coisa. É por isso que muitos não querem. Porque são egoístas. Egoístas. Mas ser pai e mãe é perder. E nada melhor para acabar com o nosso egoísmo do que filho. Ah, gente. Filho nos suga por completo. Desde quando engravida, você não tem mais pais. Assim funciona. Aí minha esposa estava grávida de novo. Descobriu que estava grávida. Começou a vomitar. Mas, meu Deus, já? E começou dessa vez. Ai, será que está crescendo certo? Daí passa por Santa Casa. Ai, eu vou ter que voltar para cá de novo. Aí nasce a criança. Ai, meu Deus, e agora? O mundo está difícil. É assim. Esquece. É uma maravilha, né? Às vezes eu vejo o pessoal na rede social. Ai, gente, é uma inveja santa que eu tenho. O pessoal tá lá, posta a foto da praia, tira a fotinha ali, né, com o pezinho na areia, o mar na frente, a aguinha de coco do lado. E, gente, com filho é impossível tirar uma foto dessa. E ainda mais quando você tem bastante, né? E não adianta. Minha esposa às vezes fala, vamos. Você sabe, né? A gente vai para eles. Porque não adianta. Como que funciona, gente? Com 4 moleques correndo assim. É só assim que vai para fulano, vem pra cá, aqui, fica aqui na reta aqui. Fulano, olha seu irmão ali. Nossa, você fica perdido. É assim. Uma vez tem essas barracas grandes, né, que ficam andando ali na areia. Daqui a pouco eu tô vendo o meu terceiro. Daqui a pouco ele correu lá, enfiando dentro da barraca lá. Falei, não, o que essa criança fazendo lá, né? Tadinho, queria fazer o 12 como um lugar escondido, foi no meio das roupas. Que triste. Mas é assim. Daí some da sua vista e já fica louco, né? Ai, meu Deus, cadê? Por isso eu falo para Raquel, leva tudo com roupa verde fluorescente para a praia. Aquilo laranja bem forte, porque daí não chega de longe, né? É assim que funciona. Você não tem paz. Você volta exausto. Você vai para descansar. Você... Ai, meu Deus, eu vou chegar em casa. É assim. E o que a gente faz? A gente vai do mesmo jeito. A gente vai para eles. É assim que funciona. Só que muitos não querem. Querem sentar na praia, aquela aguinha de coco, aquela porçãozinha de camarão. Muito filho não dá. Esse é o preço. Nada melhor para acabar com o nosso egoísmo do que filhos. Filhos. Às vezes eu vejo alguns pais dizendo assim, né? Olha, eu faria tudo para o meu filho. Doaria até um rim se necessário fosse. É o rim que tem 2, né? Não falei besteira não, né? Nossa, parte de geografia, isso é horrível. Cadeira de biologia. Cadeira, isso aí eu sei. Eu acho que é o rim mesmo, que tem 2. Eu vejo as pessoas falando, Xanda, rim que tem 2? Rim tem 2. Se estiver errado, às vezes culpa a Xanda falou. Olha lá, filho da Xanda tem 3. É mesmo, filho da Xanda fez lá. Então eu vejo às vezes muitos pais dizendo assim, eu doaria um rim para o meu filho. Mas enquanto ele não precisa de um rim, você pode fazer menos hora extra. Para ficar mais tempo com ele, com ela. Você pode pegar o seu molequinho, joga a bola para ele, ele joga a bola para você. Joga a bola para ele, joga a bola para você. Joga a bola para ele, joga a bola para você. 272 vezes. Você pensa, parou? Só mais uma. Joga a bola para ele, joga a bola para você. É chato. É assim que é a vida. É assim, é chato. Fazer o quê? Mas educar é isso. Se doar. Eu tenho um amigo, e meu amigo de quartel serviu comigo, e ele uma vez me disse assim, né? Puxa, me chamaram para trabalhar na presidência. Gente, ser segurança presidencial, uma que para grade curricular, né? A gente sobe muito. É uma moral danada. Você viaja para tudo que é lado do mundo. Viaja para tudo que é lado. Eu lembro quando eu fiz o curso de segurança de autoridade, o suboficial que deu instrução para a gente, eu lembro que ele abriu um telão assim, e tinha um mapa-mundi, e tinha 4 pontinhos vermelhos. Ele disse assim, o aluno, o que são aqueles 4 pontos ali? Eu falei, como que a gente vai saber, né? Sei não, senhor. São os únicos 4 lugares do mundo que eu não coloquei o pé. O resto eu já fui em todos. Nossa. Um pouquinho humilde, né? É assim. E toda viagem é dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele disse para mim, falei, puxa, ele é um militar muito exemplar. Me chamaram para a presidência. Meu filho acabou de nascer. E o que ele fez? Não foi. Não foi. Passaram-se, acho que uns 4 ou 5 anos, chamaram-o de novo. Outro filho dele tinha nascido.
Ele disse para mim, puxa, se eu rejeitar agora, esquece. Não me chamam nunca mais. Eu disse a ele, que não chamem. A infância do seu filho é uma só. Cresce muito rápido. Quem tem filho aqui sabe como que é. Voa, muito rápido. Dinheiro você pode conquistar. De outras formas. Deus não vai deixar faltar. Mas a infância dos filhos são uma só. Filho é isso. É você decidir perder. É você decidir deixar ser sugado. É você perder futebol, perder praia, perder descanso. Mas o nosso trabalho é preparar os nossos filhos para a vida. Para serem homens e mulheres que temam a Deus, que glorifiquem o nome do Senhor, que quando eles forem tentados lá fora a fazer algo errado, eles se lembrem muito bem, como José, daquilo que eles aprenderam em casa. Não há outro caminho. Ou nós educamos assim os nossos filhos, ou a possibilidade deles se perderem, como a maioria está se perdendo aí, é grande. E só 2 fotos que eu coloquei ali, põe ele para terminar, Felipe, para frente, por favor, só a primeira. Aí, para mim isso aqui é uma foto fantástica, né? Que acho que define. Não só a paternidade, é a maternidade também, claro, né? Isso aqui define para mim o que é ter filho. Tá vendo? A criancinha ali, ela foi formada pelos buracos que saíram do pai. É assim mesmo, sai tudo. Principalmente dinheiro. Ai, tudo! Quando eu troquei de carro, recente não, né? 5, 6 anos, sei lá. Eu tinha um carro, meu carro agora é semi-velho, mas era muito velho. Eu troquei, daí um dos meus filhos falou assim, ô pai, por que você não pegou o carro igual do fulano? Eu tanto de filho que eu tenho, que jeito? Não dá. Porque eu tenho que gastar com vocês, é por isso. Daí a gente tem que andar num carrinho mais humilde. É assim. É você se doar para formar o outro. Põe o próximo, por favor, ali, Felipe. Essa charge que é maravilhosa, né? A menininha, tá vendo? Com a capinha ali, de super-herói. Mãe, sua capa tá ao contrário. Tadinha, é avental. Assim. Assim são as heroínas. Por vezes a capa delas é para frente. Para frente. Aquelas heroínas que o trabalho, para muitos talvez seja insignificante. Porque ninguém vê o trabalho, dona de casa. Você só vê quando a dona de casa não tá lá. Daí você vê. É assim que funciona. Se a casa está todo dia limpa, é assim que acontece. Minha esposa uma vez ficou internada para ter o último, um dos crianças que ela teve aí. Estava internada lá, eu lembro que ela ficou acho que uns 3, 4 dias internada. E eu estou lá. Eu peguei, né? Tomei meu Todd, coloquei na pia o copo sujo, fui pro quarto, estudei mais um pouco. Na hora que eu voltei, o copo sujo ainda estava lá. Falei, como? Ué, como que não se lavou e não foi para o armário? Ai, meu Deus, minha esposa não está aqui. Daí que eu lembrei. É nessas horas que a gente lembra. Mas é fundamental que este serviço seja feito com dedicação, com esmero, porque ainda que você não receba dos seus filhos, de Deus você vai receber. Esse é o nosso objetivo. Glorificar ao Senhor. Amém, meus irmãos e irmãs.